atentos ao que o Senhor tem para nos ensinar hoje. É muito lindo. Quando lemos a palavra do Senhor, sempre há um versículo, uma palavra que salta aos nossos olhos. E é através daquela palavra que o Espírito Santo, que habita em nós, quer nos ensinar algo sobre isso. E o título da nossa mensagem de hoje é Promessa de Abundância, né? Que maravilha, né? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje para meditarmos juntos está em Joel 2, o versículo 17 a 19. Joel 2 inteiro fala sobre o comportamento humano e sobre a volta de Jesus, né? Como tudo pode acontecer. Mas eu quero me atentar a alguns versículos para a gente compartilhar hoje sobre esse tema, né? Sobre a promessa de abundância do Senhor para nós. Então, Joel 2, 18 e 19 diz assim: Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e não vos serei mais objeto de zombaria entre as nações. Amém? Olha que promessa linda que o Senhor nos faz hoje. Primeiro o Senhor fala sobre a terra. Terra, tudo que Ele criou, tudo que Ele nos deixou, todas essas maravilhas que desfrutamos hoje. E Ele diz aqui na sua palavra que Ele terá zelo sobre esta terra. Afinal, foi Ele que criou e Ele cuida. Então, esse zelo significa um grande cuidado e uma preocupação em que tudo funcione dentro daquilo que ele planejou. E depois ele fala sobre o povo, que somos nós, as pessoas, né? É a compaixão. O que é uma compaixão que ele diz aqui, né? Eu terei zelo da terra e compaixão do povo. É compreender a dor do outro e desenvolver o desejo de aliviar essa dor. Então, isso é a famosa empatia que hoje tantas pessoas, né, colocam em prática, graças a Deus, né? Uma palavra muito falada hoje em dia, que o Senhor já tem isso por nós há milhares de anos, né? Então, a compaixão nada mais é do que você compreender o que o outro está passando e, ao mesmo tempo, tentar ajudar de alguma maneira, né? Não é somente ver o sofrimento e passar, né, despercebido. A compaixão que o Senhor fala aqui que Ele terá de nós é que Ele verá o nosso sofrimento em muitas situações, mas Ele terá compaixão. Significa que Ele fará algo para aliviar aquela dor. E isso é maravilhoso. Então, a palavra de hoje começa assim. A promessa do Senhor é que Ele terá zelo pela terra, quer dizer, não vai nos faltar água, não vai nos faltar ar, não vai nos faltar um lugar para morar, né, alimento, não vai faltar. E Ele terá compaixão das pessoas que estiverem passando por situações, né, um pouco complicadas. E aí Ele vai além, né? Ele fala que Ele vai nos enviar o trigo, o mosto e o óleo, e deles nós seremos fartos. E não vamos mais ser objeto de zombaria, de vergonha a muitas nações. Que muitos veem assim, né? Aquele que crê na Bíblia, que crê na palavra do Senhor, é motivo de zombaria. Então, nós devemos respeitar para sermos respeitados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três. O trigo. O trigo que o Senhor diz aqui que Ele vai nos envia o tempo todo é o nosso alimento, né? É a fome. Então, Ele sabe que os seres humanos, né? Os seres vivos em geral, dependem do alimento. E Ele diz assim que nada nesta terra é automático. Tudo que você quiser colher, você tem que plantar primeiro, desde a agricultura até as boas ações, né? E aqui, para encurtar, ele diz que Jesus é o pão da vida, né? Jesus, ele se refere como o pão porque é o alimento mais acessível já desde séculos, né? É o pão mais em conta, né? Que a gente pode ter. Então, aqui ele fala que ele é o pão da vida, que ele é necessário e que a gente não precisa
fazer sacrifício nenhum para tê-lo como, né, aquele que sustenta a nossa vida, tanto física como espiritual. E aí ele fala também que ele vai nos enviar o mosto. O mosto na Bíblia significa o vinho, que representa a alegria, né? E eu acho assim, a plenitude, né? A verdadeira alegria que vem do Senhor não é da embriaguez. Muitas pessoas confundem, né, que o vinho traz alegria, a bebida alcoólica. Na Bíblia, o símbolo é bem diferente, né? Na Bíblia, na palavra de Deus, o vinho significa alegria, significa comemoração, celebração. É isso que o Senhor quer nos deixar hoje, né? Que não nos falte alegria nessa vida, né? Motivo para nos alegrarmos, que muitas vezes precisamos procurar como uma agulha num palheiro, uma alegria. E quando temos essa paz, né, quando temos esse acesso à palavra do Senhor, essa alegria ela vem em grande quantidade e ela vem de maneira sem esforço. E aí ele termina falando sobre o óleo. O óleo era usado para ungir, né, ungir os reis, né, as pessoas. Até hoje, muitos pastores, né, têm o óleo da unção, o azeite, que é onde você recebia, né, o Espírito Santo, né, onde ele derrama aquela unção. E é muito bom, porque aí você tem um caminho a seguir, né? Você tem alguém para caminhar do seu lado, né? Então, o óleo, ele significa unção que quebra todo jugo. Jugo é o pecado, jugo é aquilo que fica pesado na sua vida, que você não consegue se libertar. E sobre isso, tem uma passagem que está em Isaías 10, 27, que explica muito bem isso, que fala sobre despedaçar as cadeias, demolir todas as fortalezas que nos prendem. Cada um de nós sabe a área que o inimigo nos aprisiona, né? Se você tem problemas na sua família, é porque Deus quer usar você em famílias. Se você tem problema com os filhos, é porque o Senhor quer usar você a respeito de pais e filhos. E o inimigo, ele vem e aí ele coloca julgo sobre você, dizendo que você é incapaz, que você não consegue, e você vai se paralisando. Quando nós lemos uma palavra como essa, nós entendemos que nós temos a unção, que o Senhor, ele nos dá o trigo, ele nos dá a alegria, que é o mosto, e ele nos dá o poder de quebrar todas essas cadeias que nos prendem, que não deixam com que a gente avance, né, no nosso propósito, nesse processo de aprendizado. Então, assim, cada um de nós sabe onde estão as suas amarras, a sua falta de alimento, a sua fome, né, a sua falta de alegria. Mas quando nós sabemos que existe essa promessa de abundância, devemos tomar posse, devemos procurar a Deus, né, buscar a Deus de todo o nosso coração e nos abrirmos a Ele. Senhor, eu tenho passado necessidade. Senhor, eu não tenho motivo para me alegrar. Senhor, eu não sinto a tua presença na minha vida, que o Senhor, ele com certeza vai se revelar a você de maneira grandiosa. E não importa a maneira, né? Ontem eu conversando com uma pessoa muito querida, ele me contou sobre um acidente com a sua esposa e com seu filho, que a caminhonete virou. E no momento que a caminhonete virou, ela caiu numa vala na beira da estrada. E essa vala salvou a vida deles, porque não amassou o teto, não caiu no asfalto, eles saíram sem um arranhão. Então, quando vemos a foto de como ficou o carro, nós já imaginamos o pior, mas a mão do Senhor protegeu. Fizeram uma oração antes de sair, estavam vindo da Bahia, fizeram uma oração antes de sair, entregando suas vidas nas mãos do Senhor, entregando a viagem, e tudo terminou de maneira maravilhosa. Então, é essa promessa de presença de Deus que nós precisamos.
E eu gosto muito de falar sobre o trigo, o mosto e o azeite, porque eles simbolizam fartura, provisão e bênçãos, né? O trigo, ele representa a fartura, aquilo que o Senhor quer que a gente viva. O mosto é a provisão, né? Porque se você tá com, se Deus proveu tudo na sua vida, todas as áreas estão equilibradas, a alegria com certeza vai fazer parte da sua vida. E o azeite são as bênçãos, né? São esses pequenos detalhes que chegam até nós como comentários que fazem a gente perceber que muitos são abençoados, né? É, então, assim, o alimento é o trigo, que é Cristo. O mosto é a alegria, que também vem de Cristo. E o óleo é a presença do Espírito que Jesus disse que teríamos, né? Então, assim, em Joel 2:24, que é no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Gente, que coisa mais linda. Aí eu fui pesquisar o significado de eira, porque muitas vezes lemos a palavra do Senhor e aparecem esses termos que eram usados há muitos, 4.000 anos atrás. Então, o que significa uma eira? Será que ela ainda existe? Será que ainda é usado para alguma coisa? Será que isso é um lugar físico ou é um símbolo usado por Deus para que nós sabemos que tanto Deus quanto Jesus usavam histórias, parábolas, natureza para ensinar a sua palavra de uma maneira mais pura e simples. E a eira é um lugar físico, sim, usado para debulhar grãos, usados para agricultura, né? Manuseavam o alimento nos tempos remotos. Mas ela tem uma simbologia usada por Deus muito mais profunda. Ela simboliza um lugar de juízo, uma restauração total, bênção após crise, provisão de abundância, devolução do que foi perdido. Significa então que Deus não restaura pela metade, e sim, ele restaura com fartura. Então, quando vem essa promessa até você, até mim, que fala que o Senhor ele vai encher as eiras, quer dizer, ele vai fazer com que você passe por uma crise, permitir, muitas vezes que você escolheu, né, que você tomou uma decisão e veio uma crise, mas o Senhor ele te restaura o que foi perdido, ele te devolve aquilo, e isso é tão maravilhoso, porque a sua eira, né, esse simbolismo que Deus nos ensina hoje, ele não restaura pela metade, onde ficam aquelas sequelas, aquelas coisas para trás mal resolvidas. Ele resolve tudo, é um lugar de juízo total. E é a espera de Jesus voltar, porque diz que Jesus voltará num lugar como esse, né? Onde ele vai separar o joio e o trigo, a ovelha dos bodes, isso tudo a Bíblia explica, mas é assunto para um outro dia. Hoje nós estamos falando que ele diz que ele vai encher as eiras e ele vai transbordar os lagares. O que é um lagar? Vamos ver o significado, que também é tremendo. O lagar, ele nada mais é que onde as uvas eram pisadas, né? O lagar é uma espécie de um tanque grande, geralmente cavado em rochas, onde as uvas eram pisadas, né? E aqui o Senhor ele fala: eu vou transbordar, né? Eu vou encher as eiras, eu vou transbordar os lagares de alegria, de fartura, todo tipo de fartura, e também da unção, que é a minha presença. Olha a maravilha. Aí nós paramos para fazer uma única pergunta, que é muito importante. O que devemos fazer nesta terra, hoje, 2026, para alcançar essas promessas de abundância? Essas promessas foram feitas há milhares de anos atrás, mas o Senhor é o mesmo. A sua palavra não muda. Então, se ele prometeu isso, ele cumpre hoje. Mas o que nós hoje, neste mundo, neste dia, podemos fazer, devemos fazer para alcançar essas promessas? São atitudes simples, né, que nós já
praticamos isso no nosso dia a dia. Mas se existe alguma coisa na nossa vida que precisa ser convertida, transformada, renovada, hoje é o dia. Então, primeira coisa que eu acho, pelo que eu vivo, nas experiências diárias que eu vivo com a palavra, com as pessoas, é reconhecer o poder de Deus, que Ele está acima de qualquer outro, né? Hoje damos poder a muitas coisas, né? E nós precisamos reconhecer que o poder é dado somente a Deus. O inimigo, ele até é forte, ele é corajoso, mas ele não tem o poder que Deus tem. Nada neste mundo tem mais poder do que o nosso Deus. É amá-lo e respeitá-lo, como todos, né? Quem você ama e respeita, você é amado e respeitado, né? Fazendo sempre a vontade dele e não a nós. Também aí pega muitas dúvidas que muitas pessoas não sabem qual é a vontade de Deus para sua vida. A vontade de Deus é que você tenha uma vida leve, que você tenha uma vida agradável, que você tenha uma vida de abundância. Foi para isso que ele criou tudo e todos, e foi para isso que ele enviou Jesus, quando ele viu que a humanidade estava se afastando, se distanciando muito dele. Ele precisava trazer a humanidade de volta, e aí ele enviou Jesus, seu filho, para nos ensinar esse reino maravilhoso que está estabelecido nesta terra, a partir do momento que Jesus pisou nela, e fazer esse elo de ligação entre o Pai e nós. Então, assim, hoje o primeiro passo é reconhecer Jesus como Filho de Deus e como nosso Senhor e nosso Salvador, que Ele veio para nos salvar de um mundo que estava perdido, né? Como está hoje, mas imaginem, né? Jesus precisava voltar todo ano para fazer uma restauração. Mas ele prometeu que a sua segunda volta será para o julgamento. Então, hoje, para que essas promessas de abundância nos alcancem, precisamos seguir alguns passos, e isso é tão individual, isso não é uma coisa que dá para a gente falar num áudio, num vídeo, né? Dá para a gente tem agora as IAs que ajudam muito nas respostas, né? Mas também confunde pessoas, porque dependendo de como você pergunta, a inteligência artificial ela foi programada por homens, né? E a Bíblia foi escrita por Deus. Então, assim, há uma diferença de como é revelado aquilo que está na IA do que aquilo que está na Bíblia, né? A revelação vem através do Espírito Santo. Então é isso, precisamos fazer esses passos. Reconhecer Jesus como Filho de Deus e que Ele é o único elo entre a humanidade e Deus. E nós devemos também andar em seus caminhos, né? Sabemos o que é bom e o que é ruim. Aliás, as leis todas da humanidade foram feitas através dos ensinamentos bíblicos, porque quando existe uma lei do que é crime, do que não é porque alguém se baseou no que é bom, no que é o bem, né, e o que é mal. Então, assim, desde o princípio, todas as leis, os mandamentos foram criados a partir dos ensinamentos de Deus, da parte do amor de Deus, né? O que faz bem para uma pessoa e o que faz com que ela cometa crimes. Então, essa é a diferença. Então, andar em seus caminhos, andar de maneira correta. E também, o mais importante para mim, nas experiências que eu já tive com Jesus, é agradecer sempre. A murmuração, a reclamação, a raiva, a ira, né, a revolta, afasta Deus da nossa vida. Nós não conseguimos enxergar o trigo, o mosto e o óleo. O que faz com que a gente desfrute, não importa a situação financeira, não importa a situação da saúde, não importa a situação familiar, se você tem um coração grato pela vida que você tem hoje, pelas pessoas que estão ao seu redor, pela sua família, por tudo aquilo que envolve diretamente você. Se você tem um coração agradecido, se você agradece a Deus por tudo que você tem,
você agrada o coração de Deus e você atrai a presença dele cada vez mais. A murmuração e a reclamação não fazem parte das promessas de abundância do Senhor. Pelo contrário, ela só nos afasta. Amém? Então, assim, resumindo toda a nossa meditação de hoje, nós precisamos desfrutar disso, nós precisamos andar nesse caminho até que ele volte. Porque quando ele voltar, como ele nos encontrará? Amém? Agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, meditamos mais um dia na Tua Palavra e encerramos, Senhor, essa oração hoje com o nosso coração agradecido. Agradecido por tudo e por todos que passam pela nossa vida, Senhor. Tudo e todos têm um propósito, têm um plano, eu creio. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor envia promessas de abundância e não é só promessa, conseguimos hoje identificar e desfrutar cada um desses itens que a tua palavra nos ensina hoje. Senhor, que não nos falte nunca o trigo, que a gente tenha sempre o Senhor Jesus como nosso alimento diário, que não nos falte o sustento e o recurso necessário para alimentarmos nosso corpo físico, nossa família. Senhor, que não nos falte o vinho da alegria, o mosto, aquilo que traz a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é do Senhor que tiramos, Senhor, a coragem para vivermos nesta terra. Senhor, e que não nos falte o óleo da tua presença, que a gente possa identificar em tudo a tua presença, Senhor, o teu ensinamento, o teu zelo por esta terra, a tua compaixão pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não existe amor igual ao teu por nós, Senhor. Queremos te amar, queremos te respeitar, principalmente te obedecer e agradecer. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a minha vida, a minha família, os meus amigos, o meu coração agradecido. Agradecido por esse projeto, porque podemos, Senhor, espalhar as boas novas do Senhor a tantas pessoas. Obrigada, Senhor, por essa tecnologia que usamos para o bem, Senhor. O Senhor sabe até onde ela precisa chegar. O Senhor sabe a quem ela pode alcançar. Obrigada, Senhor, nos usa mesmo como instrumento do teu amor e da tua palavra. Senhor, que não nos falte o trigo, o mosto e o óleo diariamente na nossa vida. E muito, muito obrigada por tudo, Pai. Amém.